E aí, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Pessoal, vamos trabalhar nesse bloco questões a respeito dos direitos de nacionalidade, ok? Nos blocos anteriores, foi o bloco 1 e o bloco 2, a gente viu a parte introdutória, os conceitos de brasileiro nato naturalizado, como que se forma o brasileiro nato, quais são as regras para se tornar um brasileiro naturalizado, como você perde a naturalização, e assim por diante, tá bom? Então, nesse bloco, vamos trabalhar somente questões relativas a esse assunto, tá bom? Então, o que vocês podem fazer? Pega os blocos anteriores, dá uma revisada legal, para depois vir para esse bloco aqui para a gente trabalhar as questões, certo? Antes de começarmos, queria pedir aquele favor para vocês, ó, curta, inscreva-se e compartilha, dá essa força aqui para o canal, pessoal, para a gente continuar ofertando videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado, ser tão sonhado concurso público. Tudo bem? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos aqui trabalhar as nossas questões. Professor Iane Gentil na área, professor de Direito Constitucional aqui do nosso curso. Tranquilo? Vamos trabalhar aqui as questões sobre direitos de nacionalidade, tá? Tópico muito bom, cai muito em prova, é um tópico relativamente fácil, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Primeira questão, estilo Sebrasp. Apenas após processo judicial no qual seja homologada a opção, será considerada brasileiro nata a pessoa que, nascida no estrangeiro, seja filha de pai brasileiro ou mãe brasileiro que esteja a serviço do Brasil. E aí, turma, certo ou errado? Pessoal, uma dica para vocês. Cuidado com questões da Sebrasp, que tem esses termos aqui, ó. Apenas, só, somente, nunca, sempre. Então, palavras que restringem demais ou que ampliam demais, na Sebrasp, geralmente ela está errada. Ó, geralmente, não é sempre, geralmente está errada. Porque assim, pessoal, no direito, geralmente toda regra tem a sua exceção, tá bom? Então essa questão aqui está errada, por um detalhe bem específico. Pessoal, para você conseguir a naturalização, você pode conseguir tanto pela via administrativa, como pela via judicial. Aqui falou que é apenas pela via judicial, está errado, pode ser pela via administrativa também. Agora, para perder a naturalização, essa sim é somente por via judicial. Então, de novo, para conseguir via administrativa ou judicial, para perder somente por via judicial. Então, a questão 1 está errada, beleza? Vamos aqui à nossa próxima questão. Vamos lá, questão múltipla escolha. Suponha que João nasça no Brasil e seja filho de pai e mãe argentinos que estejam em território brasileiro a serviço do Uruguai. Suponha ainda que Sandro nasça na Itália e seja filho de pai brasileiro que resida há algum tempo no exterior, por interesse pessoal de estudo. Suponha também que Jaqueline nasça na Espanha e seja filha de mãe brasileira a serviço da República Federativa do Brasil, naquele país. Nessa situação, no momento do nascimento, é ou são brasileiros natos. Vamos lá, pessoal, aqui ele quer saber quem são os brasileiros natos, né? Então, você tem que estar com as regrinhas de nato naturalizado na ponta da língua. Vamos ver aqui o João. Vamos lá. Ó, o João nasceu no Brasil. Se nasceu no Brasil, a regra é brasileiro nato, né? Vamos ver se tem alguma exceção aqui no decorrer da questão. Filho de pai e mãe argentinos, de estrangeiro, mas nasceu no Brasil, nato, por enquanto sim. Que esteja em território brasileiro a serviço do Uruguai. Olha aqui, pessoal, cuidado. Estrangeiros que tenham filhos no Brasil, o filho vai ser brasileiro, desde que eles estejam a serviço do país dele. Aqui, pessoal, está dizendo que os argentinos estão a serviço do Uruguai. Eles estão a serviço da Argentina? Não, é de outro país. Então, nesse caso, João, ele é um brasileiro nato, tá? Ele não seria nacional, ele seria estrangeiro, vamos dizer assim, se o pai e a mãe deles, que são argentinos, estivessem a serviço da Argentina. Aí sim, ele não seria brasileiro em hipótese alguma. Mas, como eles estão a serviço de um outro país, então João é brasileiro nato. Então, a resposta pode ser letra A, ou a letra B, ou a letra E. Tá bom? Vamos ver aqui a outra. O outro, Sandro nasceu na Itália. Ó, geralmente quem nasce em outro país é estrangeiro, pessoal, né? Vamos lá. A não ser que o pai ou a mãe estejam lá a serviço da República Federativa do Brasil. Vamos ver se é esse caso aqui, ó. Sandro nasce na Itália, seja filho de pai brasileiro que reside há algum tempo no exterior por interesse pessoal de estudo. Sandro não é brasileiro, pessoal, ele é estrangeiro, tá? Porque o pai dele não está a serviço da República Federativa do Brasil, está em estudo. Ah, professor, mas pode ser estudo de uma universidade que universidade brasileira que faz parte, pessoal, a questão tem que ser clara.
Ele falou estudo, falou de forma genérica, então não tem como saber se é estudo de uma faculdade, se está lá serviço ou não. Falou que é estudo, então entende-se de forma genérica. Então, nesse caso aqui, o Sandro não é brasileiro, ele é estrangeiro, então o Sandro está fora. Então, entre o A, o B e o E, já corta a letra A, só sobrou a letra B e a letra E. Suponho também que Jaqueline nasce na Espanha e seja filha de mãe brasileira, ó, outra que nasceu em outro país, pode ser que seja estrangeira. Mãe brasileira a serviço, opa, a mãe dela está a serviço da República Federativa do Brasil, opa, então Jaqueline é brasileira nata também, tá bom? Então, no caso, é a letra B a resposta, João e Jaqueline, os dois são brasileiros natos, tá bom? Jaqueline é nata, mesmo nascendo em outro país, porque a mãe dela está a serviço da República Federativa do Brasil, tudo bem, pessoal? A questão tem que ser clara, desse jeito aqui a questão tem que ser bem clara. Ok? A letra B está correta. Próxima questão. Estilo Sebrasp. Perderá a nacionalidade brasileiro cuja naturalização for cancelada por decisão judicial ou administrativa, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Aí você fala assim, cara, mas tá tão certa essa questão. Cara, é lógico. Cuidado, não é, tá errada essa questão. Professor, mas como é que está errado? Olha o que eu falei para vocês, para você conseguir a naturalização, é tanto via judicial como via administrativa. Para você perder a naturalização, é somente por via judicial. Aqui falou que ele perdeu por via judicial administrativa. É errada a questão 3, pessoal. Cuidado com isso, tá bom? Vamos à nossa próxima questão. Quarta questão, vamos lá. Olha só, pessoal, fala a quarta questão. Sobre a condição de brasileiro nato naturalizado, assinala a alternativa incorreta. Pessoal, cuidado com o comando da questão, tá? Aqui ele está pedindo a questão errada. Cuidado, às vezes na pressa, na agonia, no medo, no desespero, você lê a questão de forma truncada e acaba marcando a primeira opção como certa. Ah, tá certa, eu vou marcar é essa. Cuidado, ele quer errada, tá bom? Então vamos lá. São brasileiros naturalizados que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigida aos originários de país de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Perfeito, ele quer errada, essa aqui está certa, tá bom? Pessoal, lembrando, se for um estrangeiro de um país que fala língua portuguesa, tá bom? Então, a regra para essa galera é 1 ano aqui no Brasil, de residência no Brasil, e ter idoneidade moral, tá bom? Então, aqui não é exigida condenação penal, basta apenas ter idoneidade moral, ok? Então, a A está correta, ele quer errada. São brasileiros naturalizados estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Pessoal, a letra B está certa também. Ó, países que falam o português, 1 ano, idoneidade moral. As outras nacionalidades, 15 anos e não ter condenação penal, tá bom? Então, a letra B também está corretinha, também que é errada. Os cargos de presidente e vice-presidente da República são privativos de brasileiros natos? Correto, pessoal. Lembra do mnemônico, do mp3.com. E um desses cargos é o presidente e vice-presidente da República, tá bom? Então, a letra C está correta. Pessoal, só lembrando, os cargos privativos de brasileiro nato, ministros do STF, ministro, não presidente do STF, são os ministros, todos os ministros têm que ser brasileiro nato. Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, não são os deputados, tem que ser presidente da Câmara, presidente do Senado, tá bom? Carreiras diplomáticas, oficiais das Forças Armadas, tá bom? E o ministro de Estado da Defesa. Então, essa galera aí, pessoal, tem que ser brasileiro nato, tá bom? Ó, o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, pode ser ocupado por naturalizado? Errado, eu falei agora há pouco, pessoal. Os ministros do STF, todos eles têm que ser brasileiros natos. Então, a letra D está errada, é essa a nossa questão. Letra E, os cargos da carreira diplomática são de brasileiros natos? Correto também. Então, pessoal, letra D é a nossa questão que estamos procurando, a questão errada. Beleza? Vamos à nossa quinta questão. Por não ser residente no Brasil, um cidadão norte-americano não poderá suscitar nulidade de julgamento por ofensa ao devido processo legal. E aí, pessoal, certo ou errado? Olha, turma, aqui já cai lá um pouquinho com os direitos e garantias fundamentais,
na parte dos direitos individuais e coletivos, tá bom? Tem uma mescla também com nacionalidade. Turma, pisou em solo nacional, tanto faz ser estrangeiro ou não, pisou em solo nacional, todos os direitos fundamentais ele está inerente a essa pessoa, tá bom? Então, o estrangeiro que pisa no Brasil, ele tem todos os direitos fundamentais dele aqui no Brasil garantidos. Então, ele pode pedir a nulidade do processo? Pode sim, pessoal. Aqui falou o seguinte, que o norte-americano não poderá suscitar nulidade de julgamento. Está errado. Pode. Pode sim. Ah, professor, mas falou que ele não reside, não importa. Se ele pisou em solo nacional, nem que seja só a passeio, ele é detentor dos direitos e garantias fundamentais. Bom? Então, a 5, ela está errada, certo? Sexta questão, múltipla escolha. Suponha que Josh e Mary, casados, cidadãos americanos, estavam de férias no Brasil, quando, devido a uma intercorrência médica, Mary deu à luz prematuramente ao seu filho Brad. Considerando o disposto na Constituição, é correto afirmar que Brad... Vamos lá, pessoal, olha só. O casal está aqui no Brasil, né? E tiveram um filho no Brasil. Em momento algum, a banca falou que eles estão a serviço do país deles. Então, entende-se que o filho é brasileiro nato, tá bom? Ó, letra A está fora, isso que é naturalizado. Letra B, no futuro poderá se candidatar para o cargo de presidente e vice da República Federativa do Brasil. Olha só que questão interessante, pessoal. O Brett é brasileiro nato. Se ele é brasileiro nato, ele tem direito aos cargos privativos de brasileiros natos. E um desses cargos é presidente e vice-presidente da República. A letra B está certa. A letra B está interessante. Vamos ver as outras. Letra C, é naturalizado? Não, é nato. Deve ser considerado como brasileiro nato, mas não poderá ocupar o cargo de oficial das Forças Armadas. Pode, é privativo brasileiro nato. Está errado, letra D. Apenas será considerado brasileiro após residir por um ano. Não, está errado, pessoal. Aqui é só para os países que falam língua portuguesa, tá bom? O cara nasceu no Brasil, então ele é nato e poderá, com o tempo, ocupar o cargo de presidente e vice-presidente da República, tá bom? A letra B está correta, tá bom? Ah, pessoal, olha só, vamos ter uma aula futura, na próxima aula de Direito Constitucional, que são os direitos políticos, tá bom? E nesses direitos políticos a gente vai ver quais são as idades mínimas para você ocupar certos cargos eletivos, tá? Só para adiantar, pessoal, para você ser presidente da República tem que ter no mínimo 35 anos, tá bom? Isso é a Constituição que fala. Não tem como você ser um presidente ou vice-presidente com menos de 35 anos de idade, tá bom? Aula futura, ok? Vamos à nossa próxima questão. O traficante naturalizado brasileiro não poderá ser extraditado porque o crime foi praticado depois da naturalização. E aí, pessoal, certo ou errado? Olha só que interessante, pessoal. Nenhum brasileiro nato será extraditado. Lei, tranquilo. Já o naturalizado pode ser extraditado se ele cometeu um crime comum antes da naturalização. Aí ele pode ser extraditado. Agora, se for um crime de tráfico, tanto faz se é antes, durante ou depois da naturalização. Ele vai ser extraditado de qualquer forma, se for naturalizado. Aqui falou que o traficante é naturalizado. Poxa, o traficante, é lógico que cometeu o crime de tráfico. Então, pessoal, ele vai ser extraditado? Vai sim. A banca falou que não, mas ele vai sim. Está errada a sétima questão. Tranquilo? Oitava questão. Em relação à nacionalidade, conforme dispõe a Constituição, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. Olha só, pessoal, aquela questão de certo ou errado, né? Vamos lá. São brasileiros natos, o nascido na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. A 1 está boa, a 1 está correta. Beleza. Então, pode ser letra A, pode ser letra C ou letra D. Olha só. Beleza. 2. São brasileiros os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Correto também, pessoal. Então, 1 e 2 está correto. Ainda pode ser letra A, agora só letra A e letra D. Uma dessas duas aqui que pode ser. 3. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo aos casos previstos na Constituição. Você fala assim, opa. Eu sei que o português, né, que vive no Brasil, ele vai ter os mesmos direitos do brasileiro naturalizado. Aqui falou inerente ao brasileiro, não especificou. Calma, olha o que fala depois.
salvo os casos previstos na Constituição. Ou seja, vai ter direito aos direitos ao brasileiro, né? Os direitos dos brasileiros, salvo aqueles casos previstos na lei. Ou seja, pessoal, aqui subentende-se que ele está falando o seguinte: o português que tiver residência no Brasil vai ter os mesmos direitos que um brasileiro naturalizado, né? Beleza. Então aqui falou o seguinte, aqui falou só o brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição. Então, pessoal, está correto, ele está dizendo aqui que tem uma exceção aqui. Ele só não falou qual, mas ele especificou que tem exceção, tá bom? Então a 3 está correta também. Aí você fala assim, professor, estou na dúvida nessa 3, estou na dúvida, não vou marcar ela não. Beleza, vamos ver a 4. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, tá bom até aqui, e venham residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Perfeito, pessoal, corretinha a questão, beleza. Então você sabe que a 1, a 2 e a 4 está certo. Pessoal, tem 1, 2 e 4 aqui? Não. O que chega mais próximo é todas estão corretas. Então a 3 está correta também, como eu falei agora há pouco, tá bom? Então, correto, letra A, tá bom? Professor, não entendi essa 4 linha aqui não. Me explica melhor. Ó, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Ou seja, um casal de brasileiros teve um filho lá fora e registrou o menino numa repartição brasileira, num consulado, por exemplo. A criança vai ser brasileira nata, pessoal, por causa desse registro, tá bom? Ou bem aqui, ó, ou a outra hipótese, ou venham a residir na República Federativa do Brasil. Vamos supor que eles tiveram a criança lá, mas não registraram a repartição, não registraram. Só que depois vieram para o Brasil e trouxeram a criança. E optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, quando volta para o Brasil e a pessoa atingir a maioridade, ela pode requerer sim a nacionalidade brasileira. E nesse caso, ele também será um brasileiro nato, tá bom? Então, pessoal, cuidado. Quando um casal de brasileiro tem filho fora, em outro país, e registrar a criança na repartição brasileira, brasileiro nato, não registrou, mas depois de muitos anos a pessoa veio para o Brasil, atingiu a maioridade, ela pode requerer? Pode, e será brasileiro nato também, ok? Então, todas estão corretas, letra A, a nossa resposta. Tranquilo? 9ª questão. João, cuja mãe é brasileira e cujo pai é espanhol e mora em Londres, nasceu em um país estrangeiro e não foi registrado em repartição brasileira competente. Olha só, não foi registrado. Hoje, aos 21 anos de idade, ele reside no Brasil e pretende requerer a nacionalidade brasileira assertiva. Nesse caso, poderá ser conferida a João a condição de brasileiro nato? Falei agora há pouco. Pode, tá bom? A 9ª está perfeita, correta a questão, tá bom? Olha, atingiu a maioridade, ele pode pedir? Pode, porque ele é filho de brasileira, tá bom? Ou brasileiro ou brasileira que esteja fora do país, beleza? Vamos lá, o famoso critérios ius sanguinis, certo? 10ª e última questão, nossa saideira. Johann nasceu em território brasileiro quando seus pais, de nacionalidade alemã, aqui se encontravam com visto de turistas. Após o nascimento, foi levado para a Alemanha, onde era legalmente reconhecida sua nacionalidade alemã nata pelo critério do ius sanguinis, critério de sangue. Então, ela é alemã, né? Beleza. Ela nasceu em território brasileiro quando seus pais e encontravam com visto de turistas. Após o nascimento, foi levada. Ela nasceu no Brasil e voltou para a Alemanha, né? Onde era legalmente reconhecida sua nacionalidade alemã nata pelo critério do ius sanguinis. Ao completar 25 anos de idade, foi acusado de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes na Alemanha, tendo retornado pela primeira vez ao Brasil, o que ocorreu na condição de fugitivo. À luz dessa narrativa, é correto afirmar que Johann eita rolo, meu irmão. Olha só, ele nasceu no Brasil, só que ele voltou para a Alemanha. Lá ele cometeu o crime de tráfico e voltou para o Brasil. E aí? Extradita ou não extradita? Essa cabeça fez assim, ó. É um nó. Vamos por partes. Vamos lá. O Johann nasceu no Brasil? Nasceu. Então ele vai ser o quê? Brasileiro nato, porque os pais dele não estão a serviço da Alemanha, só vieram turistar aqui. Então Johann é brasileiro nato.
Ah, mas ele voltou para a Alemanha e lá ele foi registrado como alemão. Não tem nenhum problema. Ele vai ser o famoso polipátrida. Ele tem duas nacionalidades originárias. Ele é brasileiro e é alemão. Aí ele cometeu o crime de tráfico e veio fugido para o Brasil. Pessoal, se ele chegou no Brasil, ele é ou não é brasileiro nato? Ele é brasileiro nato. Ele pode ser extraditado? Não, ele não vai ser extraditado. Ele praticamente escapou dessa brincadeira bem. Ele não pode nunca mais voltar para a Alemanha. Mas ele está aqui na terra dele. Ele é brasileiro nato, está na terra dele, né? Então ele não vai ser extraditado. Tá bom? Porque ele é brasileiro nato. Vamos ver aqui se tem uma coisa falando isso. Apenas tem a alemã. Não, tá errado. Ele é brasileiro e alemão. Além de ter nacionalidade alemã, é brasileiro nato, tá bom? Não sendo possível de ser acolhido eventual pedido de extradição formulado pelo governo da Alemanha. Letra B, pessoal. Letra B está perfeita. Letra C. Em razão do princípio da unicidade, teve a nacionalidade brasileira de caráter nato cancelada, assim que reconhecida a alemã, sendo cabível, portanto, eventual extradição. A banca não falou isso. A banca não falou que ele teve a nacionalidade cancelada, tá bom? A banca tem que explicitar isso aqui, pessoal, tá bom? A letra C está errada. Apesar de ter a nacionalidade alemã, pode requerer a brasileira por ter atingido a maioridade, assim que ingressar no território nacional, o que obstará a eventual extradição. Pessoal, ele já é brasileiro nato, ele não tem que pedir nada, ele já é brasileiro nato. Letra E. Apesar de ter a nacionalidade alemã, pode requerer a brasileira por ter atingido a maioridade, assim que ingressar... Não, pessoal, ele é brasileiro nato, ele não tem que pedir nada, tá bom? Então, a resposta correta é a letra B. Tá perfeitinha a questão, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa última questão a respeito dos direitos de nacionalidade. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham acertado todas as questões, tá bom? Se porventura não foi muito bem ou não acertou todas, não tem problema, pessoal. Podem ficar revisando as aulas aqui várias e várias vezes. Aqui vai ser disponível para sempre para vocês de graça, tá bom? E leiam um texto legal e façam muitas e muitas questões na internet para fixar o conteúdo, tá bom? Então, pessoal, antes de finalizarmos, queria pedir aquele favorzinho para vocês de novo, tá? Ó, curta, inscreva-se e compartilha. Dá essa força aqui para o nosso canal para a gente continuar postando vídeos gratuitos para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, tá bom? Tá, pessoal, já ficando por aqui. Resolvemos aqui essa bateria de questões, estamos respondendo tudo tranquilo. Então, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, não desiste dos seus sonhos, tá? Batalhe que a sua aprovação é certa, tá? Então, pessoal, já ficando por aqui, fiquem com Deus, um forte abraço e valeu, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchau!